E aí, tudo bem? Hoje eu vou mergulhar aqui nos episódios fascinantes de Agatha desde sempre. Esse capítulo trouxe respostas tão aguardadas, mas ao mesmo tempo deixou a gente com várias dúvidas. Por exemplo, o que levou a Lilia a lançar aquele sigilo sobre Billy? Ao fazer isso, ela praticamente levou a Wanda à loucura em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e desencadeou uma sequência de eventos que culminou em sua própria morte. Eu vou explicar também como essa ação trouxe uma cadeia de eventos que não apenas salvará o multiverso em Vingadores Guerra Infinita, mas também vai levar a Wanda a se reunir com seus filhos e em 2027 ela vai reiniciar o universo Marvel. Então já fique comigo e bora pro vídeo! Nesse mergulho profundo de hoje eu vou explorar aí as cartas de tarô, o que tem a ver com a série, a leitura de mão e nos aprofundar nos detalhes nerds sobre Loki e a linha do tempo sagrada também. Eu vou me aprofundar nessa profecia, mas antes disso, vamos destrinchar o que realmente acontece aí na série Agatha. É evidente que o William sempre foi fascinado por magia. Os pôsteres em seu quarto e o tema mágico do seu bar mitzvah não deixam dúvidas. Esse fascínio fez dele o receptáculo perfeito para a alma aí do Billy. Quando tá rolando lá o bar mitzvah dele, ele chega na vidente e a vidente questiona: estamos olhando para trás ou para frente? Are we looking behind us or ahead? Essa dúvida surge porque muitas pessoas buscam médiums para respostas sobre entes queridos que já partiram, tentando entender o passado, mas o verdadeiro dom aí da Lilia é enxergar o futuro. Bora fazer uma pausa para tentar entender as regras do MCU sobre a visão do futuro. No filme Doutor Estranho, a anciã usa a Joia do Tempo para espiar o próprio futuro, o que lhe permite encontrar o caminho ideal tanto para si mesma quanto para a proteção da Terra. Mas ela não consegue ver além da própria morte. Many years peering through time, looking at this exact moment, but I can't see. Em Vingadores Guerra Infinita, Doutor Estranho utiliza a Joia do Tempo para examinar 14 bilhões de possíveis resultados. Isso nos diz que, no universo cinematográfico Marvel, o futuro raramente é algo fixo. O que eles fizeram era algo que deveria de fato acontecer. Você escapar não estava aí nos planos. No entanto, tem sim uma exceção. Aprendemos sobre os pontos absolutos no tempo. Em What If, vemos que quando o ponto absoluto no tempo é interrompido, ele leva à destruição de um universo. E em Deadpool e Wolverine descobrimos que existem pessoas que são âncoras do tempo, ou seres nexos, como são chamados aí nos quadrinhos, com destinos específicos que devem se cumprir, como Logan morrendo no filme Logan. Também descobrimos que o Wade Wilson também tem um papel importante na linha do tempo sagrada. Isso nos diz que certos eventos são predestinados, mas muito do futuro está em constante mudança. Eu acredito que a profecia da Lilia foi mais uma mistura desses dois elementos. Como vemos na série, ela é afetada pelo próprio futuro, mas também vê duas linhas do tempo distintas diante de si. Isso é pronunciado pela sua pergunta: estamos olhando para trás ou para frente? E ela diz também sobre a linha da vida dele, que está dividida em duas. Uma ruptura na linha da vida pode significar muitas coisas. Como ela diz, geralmente indica que você vai precisar enfrentar desafios que precisará superar para cumprir o seu destino. Isso implica que o William está destinado a morrer para que Billy possa habitar o seu corpo. Duas linhas da vida distintas também sugerem que esse corpo vai habitar duas almas. Uma linha da vida interrompida também pode indicar trauma físico, como morrer em um acidente de carro. Mas essa ruptura na linha da vida também pode simbolizar uma quebra na linha do tempo sagrada. Pois é, pode significar várias coisas. Afinal, os eventos desse acidente ocorrem aproximadamente na mesma época dos eventos da primeira temporada de Loki. A fragmentação da linha do tempo também significa que Billy ou William é um ser Nexus. Ao morrer, ele cria uma nova linha do tempo onde a alma de Billy encontra um corpo para habitar. Voltando ao momento que a Lilia vê a profecia, fica claro que é uma longa jornada que o aguarda. Essa jornada será de grande transformação. Note que ela começa com um discurso padrão lá, mas ao pronunciar a palavra transformação, ela vê o futuro em que o William se transforma em Billy. Eu quero aproveitar para esclarecer também como as habilidades de Lilia parecem funcionar. Diversas vezes ao longo da série vimos ela ter visões que parecem que ela tá falando pro nada ali. Mais tarde vemos os eventos no futuro que provocaram essas visões no passado. Quando Lilia tem essas visões no momento que elas ocorrem, ela não consegue distinguir se tá vendo ali o passado, o presente ou o futuro. Isso me faz lembrar sobre a série Westworld, onde os robôs experimentam a memória dessa forma. Por serem máquinas, eles lembram dos eventos com tanta clareza e detalhes que têm dificuldade de diferenciar o passado do presente. Então, nessa cena, Lilia vê aí o futuro fixo, mas acredito que ela também percebe que esse
futuro depende das ações no presente. Isso leva a gente para o debate sobre livre-arbítrio versus determinismo. Essencialmente, o livre-arbítrio sugere que todos os universos têm total liberdade sobre as suas ações, enquanto o determinismo é uma filosofia que afirma que o papel de cada um já está traçado, e eu não estou me referindo apenas ao determinismo religioso ou à fé em um poder superior. No universo de Watchmen, por exemplo, todo o tempo que já ocorreu ou ainda ocorrerá, essencialmente já aconteceu. Por isso, personagens como o Dr. Manhattan, que conhece o futuro, devem sempre agir de maneira que garanta que esses eventos futuros aconteçam. Acredito que isso que acontece aí com a Lilia. Ela enxerga dois futuros possíveis, mas também entende que deve agir para assegurar que o futuro certo aconteça. E ela diz o seguinte, que ele está se tornando um novo homem, um novo você. Então, qual é o futuro certo? Bem, eu vou entrar aí nesse ponto um pouco mais pra frente no vídeo, mas eu posso adiantar que eu acho que essa série está claramente preparando o terreno para 3 projetos diferentes dos Vingadores, incluindo Vingadores Guerra Secreta. Primeiro, bora aqui olhar mais de perto a visão dela. Tem 2 importantes tapeçarias de cartas de tarô atrás de William, que são easter eggs da série, mas eu quero mergulhar um pouco mais a fundo em uma dessas cartas. A carta da torre retrata uma torre sendo destruída com 2 figuras caindo dela. No material promocional de Agatha desde sempre, essa carta foi ligeiramente alterada. A montanha passou a se parecer com um santuário que vimos em Multiverso da Loucura, e as 2 figuras que caem se assemelham muito com Billy e Tommy Maximoff. A carta até carrega o mesmo sigilo que Lilia coloca em William. A torre é frequentemente associada à crise, destruição e mudanças súbitas. Mas a carta também fala sobre transformação, aprendizado elevado e libertação, assim como a alma de Billy é libertada do seu corpo. Lilia menciona a torre invertida, e para destacar essa inversão, vemos William refletido de cabeça para baixo em uma bola de cristal, assim como a imagem de William na carta de tarô. Bom, gente, pra mim a torre invertida significa que é o X ali colocado ao redor de Westview na série WandaVision, e a carta da torre também está associada à cor vermelha, seu elemento é fogo e a sua pedra é rubi, então tem tudo a ver ali com vermelho e tal. À medida que a torre é destruída, as almas de Billy e Tommy são liberadas e caem para fora. Para impedir a queda e transformar a crise em libertação, eles precisam encontrar novos corpos. Isso essencialmente reverteria a destruição do Rex e daria nova vida para Billy e Tommy. Daí o significado de torre invertida. Ah, Tyler, mas eu não leio os quadrinhos. Olha, nos quadrinhos, Wanda perdeu aí os seus filhos ao perceber que eles eram fragmentos da alma de Mephisto. Depois disso, a Agatha lançou um feitiço para que ela esquecesse que seus filhos um dia existiram. Quando Wanda finalmente se lembrou deles, ela destruiu os Vingadores, matou várias pessoas e alterou a realidade. Muitos desses eventos foram representados no MCU. Porém, entretanto, todavia, depois disso, Wanda foi dada como morta, mas na verdade ela estava com amnésia. Para resumir a longa história, ela estava envolvida com o Dr. Destino e planejavam aí se casar. Ela foi libertada do controle mental de Destino quando seus filhos reencarnados Billy e Tommy lideraram os Jovens Vingadores para encontrá-la. Mas olha, guarda essa informação aí para depois. Então, lembrando aqui da Lilia, ela diz que lembrou de alguma coisa quando estava lá falando com ele. Então lembre-se que para Lilia, os eventos do passado, presente e futuro se misturam. Agora fica comigo porque eu vou entrar em algumas questões de tempo que são meio estranhas. Se a Lilia coloca um sigilo em William, isso significa que o sigilo vai afetar ela no futuro. Então quando Lilia vê uma visão do futuro, essa visão fica obscurecida pelo sigilo. Então antes do Bar Mitzvah, Lilia poderia ter visto uma visão de Billy, mas após o sigilo colocado, seus efeitos reverberaram para trás no tempo. Isso significa que, se a Lilia viu uma visão de Billy antes disso, ela não se lembraria mais de tê-la visto, por isso que ela fala que acha que acabou de lembrar de algo, e é também por isso que, após a saída de William, Lilia lembra de colocar aí o sigilo na roupa dele. Isso quer dizer que no episódio futuro, ela provavelmente vai se lembrar que ela foi a própria responsável por colocar o sigilo dele desde o início, mas a questão é, por que ela colocou o sigilo? Pense nos eventos que esse sigilo poderia desencadear. Se ela não tivesse colocado o sigilo, Billy não teria sido escondido da sua mãe e a Wanda teria encontrado o filho. Isso significaria que ela nunca teria usado o Darkhold para caminhar através dos sonhos pelo multiverso, porque ela só fez isso para encontrar os seus filhos. Sendo assim, os eventos de Multiverso da Loucura jamais teriam acontecido. E isso é bom?
Na verdade não, isso é péssimo. Até porque, lembre-se, a Wanda já tinha o Darkhold. Imagina um futuro em que a Wanda tem os seus 2 filhos, mas continua estudando o livro maligno. Essa corrupção poderia ter se espalhado para Billy, um jovem bruxo incrivelmente poderoso com habilidades muito semelhantes às da sua mãe. E em Multiverso da Loucura, o resultado final foi que o Darkhold foi destruído em todas as realidades, o que significa que nenhuma variante do Doutor Estranho ou da Wanda poderia usar o Darkhold para ameaçar o multiverso. Mas também não acho que a Wanda tenha morrido. Acredito que assim como nos quadrinhos e como seu filho, ela esteja com amnésia. E lembre-se, a gente viu aí o Santuário do Undagor no vazio no Deadpool Wolverine. Acredito que Wanda destruiu o Darkhold e ela foi puxada para o vazio e tem uma grande chance de que Vingadores Guerras Secretas aconteça nesse vazio, no fim do tempo e espaço. As ações da Lilia impediram que a Wanda colocasse o multiverso em perigo e o sigilo garantiu que a Wanda estivesse no vazio no fim dos tempos, onde vai ter um papel importante nos próximos filmes dos Vingadores. E lembre-se, quando eu tô falando de futuros possíveis, eu tô falando também de espiar o multiverso, porque o multiverso é infinito, assim como são os futuros possíveis. Isso significa que qualquer universo que você possa imaginar existe em algum lugar nesse multiverso infinito. Eu adoro como, de uma maneira mesmo que sutil, isso se tornou agora uma peça-chave na saga aí do multiverso. Para a próxima parte aí da teoria, eu preciso revisitar alguns pontos. Nos quadrinhos, após a Wanda desmantelar os Vingadores, isso ativa uma parte da programação do Visão, e nesse ponto o Visão já havia sido destruído, mas uma parte da sua programação continuou a existir. E sim, os quadrinhos são bem esquisitos mesmo. A programação dele dizia que no caso dos Vingadores serem destruídos, ele deveria reunir qualquer pessoa com conexões ao grupo aí para reformar a equipe. A showrunner de Agatha desde sempre, Jack Sheffer, já estava aí originalmente trabalhando em um spin-off chamado Vision Quest, que seguiria as aventuras do Visão Branco. Mas ela abandonou o projeto para se concentrar em Agatha desde sempre. Agora o showrunner da 3ª temporada de Star Trek Picard, Terry Matalas, tá comandando o Vision Quest e eu acredito que essa série vai girar em torno do Visão reunindo os Jovens Vingadores. Tem uma galera aí pra aparecer, viu? Se eu fosse falar toda a galera que vai aparecer nisso aí, gente, esse vídeo ia ficar maior do que já tá. Pra mim, um evento crucial para essa equipe foi o que eu mencionei anteriormente, a Cruzada das Crianças. Essa saga é concentrada na busca de Billy e Tommy por sua mãe e um esforço para ajudá-la a se redimir. Já tivemos uma grande pista sobre os Jovens Vingadores com a Kamala Khan conhecendo a Kate Bishop na cena final de The Marvels, onde insinuaram que elas recrutariam a Cassie Lang. Bom, eu acredito que Vision Quest vai ser o momento que a programação do Visão vai realmente reunir todos esses personagens. E o Daniel RPK, que é conhecido por trazer algumas informações, afirmou que os filmes e séries entre Vingadores Dia do Juízo e Guerra Secreta serão ambientados no mundo bélico, que provavelmente será o vazio no fim dos tempos. Isso significa que tanto Vision Quest quanto os Jovens Vingadores vão se passar nesse mundo bélico. E eu acho que os Vingadores vão fracassar, tá? Falhar aí no Dia do Juízo, assim como fracassaram em Guerra Infinita. E caberá aos jovens heróis encontrar a única pessoa capaz aí de reescrever a realidade e desafiar o Doutor Destino. E essa pessoa, meus amigos, é a Wanda. Como já mencionei aqui, a Wanda vai ser a responsável por dar origem a um novo multiverso, consolidando os X-Men e os Vingadores em um MCU renovado. E agora tá claro que o Billy Maximoff terá um papel crucial aí no futuro. Caso contrário, a Lilia não teria colocado aquele sigilo nele. O sigilo evidentemente não estava ali para protegê-lo de Agatha, afinal ela reconheceu ele imediatamente. O sigilo tinha como única função impedir que Wanda encontrasse seus filhos, o que significa que nesse exato momento o personagem mais importante do MCU não é o Loki, nem Doutor Estranho, nem Wolverine. O destino do universo cinematográfico Marvel depende inteiramente de Billy Maximoff. Então, essas são apenas as minhas teorias, tá? Mas o que você pensa sobre essa profecia? Me deixe saber aqui nos comentários. E se você ficou até aqui, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e já me segue no Instagram para ficar por dentro das novidades sobre filmes e séries. Ah, e tem mais conteúdo incrível esperando por você. É só clicar no vídeo que vai estar aparecendo aí na tela. E por hoje é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.